que eu achei. Como o público começou a ver muita novela, eu sempre achei que o conteúdo da novela era uma maneira de você levar cultura, gente. Educar, tem um lugar lá no, sei lá, Nordeste, no meio do mato, no sertão. Sim. Pessoal do YouTube, hoje o vídeo é raiz, papo reto, porque olha só, o que tem nesse corte aqui? Bastidor de novela antiga, uma última novela de Lauro Corona, bastidores onde Fábio Júnior aparece nos seus tempos antigos de galã, e ainda uma história um pouco curiosa da Globo tentando mudar a personagem porque achava que o público não ia aceitar. E eu vou falar uma coisa pra vocês de coração. Machista antigo parecia que mergulhava num personagem de um jeito um pouco diferente. Mano, eles tinham um sotaque, o jeito de andar, a roupa, repetia pra caramba, mas era uniforme. Os caras realmente viravam outra pessoa. Então vai segurando aí até o final, porque tem uma história aqui que, papo reto, quem gosta de novela antiga vai bater aquela nostalgia brava. Quem não gosta, deixa o teu like no vídeo e pula para outro vídeo do meu canal. Vamos pro vídeo. Tive que brigar para fazer vilãs. Imagino. Exatamente por causa dessa imagem que a própria televisão tinha comigo e interessava a ela que eu fizesse as heroínas. Sim, a heroína é a mocinha. Então chegou um momento que eu comecei a... E todo artista gosta de fazer vilão, né, cara? Todo ator que vem aqui faz assim, o meu sonho é fazer um vilão. Não era fazer o vilão, não. Era fazer uma... Por exemplo, eu fiz Dona Xepa, um personagem que me ofereceram a protagonista, que era a filha... A menina boazinha, e eu pedi, disse, não, eu quero fazer a filha da Xepa, porque ela é ambiciosa, ela tem vergonha da mãe, que ela é uma feirante, ela não gosta de onde ela mora, que é uma vila pobre, então era uma personagem negativa, não era vilã, mas era uma personagem antipática, entendeu? E foi muito importante para mim fazer. Eu pedi pro Gilberto Braga, naquela época, que todo mundo deve conhecer, grande dramaturgo da televisão, e pedi ao Erval Rossano, que era diretor. Só nome pesado aí, galera mais nova talvez não tenha noção. Esses caras ajudaram a construir novela no Brasil. A casa que para fazer o outro. E ele achou, tudo bem, vamos lá. E deu certo. Agora, também teve um problema numa outra novela. Como é que chama? Não, o problema que eu dessa imagem que vocês fazem, da novela Terras do Sem Fim. Uma novela de Jorge Amado, em que eu fazia a filha de um coronel que nunca tinha tido filho homem. Então, a filha dele era meia masculinizada, só usava roupa escura, cabelo preso. E o público? No capítulo 30, o Erval veio para mim e disse assim, o Boni está dizendo que nós temos que botar cachinhos, lacinhos, cor-de-rosa, roupa babá. Peraí, pô. Agora a história muda de figura. Tu quer dizer que a emissora queria deixar o personagem mais feminina, porque achava que estava muito séria. Olha que doido isso. Esse interesse mostra como a TV moldava o personagem pensando na reação das pessoas. Isso é um fato, né? Nada muda. Na personagem, eu falei, por quê? Ele disse assim, porque a personagem estava muito dura e a gente quer ela mais leve, porque aí entrava Cláudio Cavalcante, né, que era o galã, e ele fez várias coisas, né? Cláudio Cavalcante. Os Cláudios todos, Cláudio Cavalcante, Cláudio Marzo, todos eles. Cláudio, você fez com aquela novela lá de trás, que vocês fizeram... Olhar os Lírios no Campo, com Cláudio Marzo, que é também as adaptações dos romances brasileiros, né, que deram muito certo também, porque a gente ajudava, de alguma forma, a cultura. O brasileiro não tinha o costume de ler, né? Então, a adaptação de um romance brasileiro, de grandes autores brasileiros, no final da... Rapaziada, eu vou trocar de fone aqui, rapidinho. Olha as técnicas, né? Descarregou, mas... tá tudo bem. Vamos ao vídeo. novela, a gente ia para as escolas para discutir a adaptação que tinha sido feita na televisão pelos autores, né, da televisão. Antigamente tinha isso, é? Tinha. Caramba, tu vê como é que é? Era preocupação para educar, né? A novela também tinha essa função social. Mas você social. que eu sempre tive também, junto comigo, com o passar dos anos, um pouco dessa missão, de repente, que eu achei. Como o público começou a ver muita novela, eu sempre achei que o conteúdo da novela era uma maneira de você levar cultura, gente. Educar, tem um lugar lá no,
sei lá, Nordeste, no meio do mato, num sertão, que as pessoas não tinham televisão em casa, tinha televisão na praça. Todo mundo ia pra praça. É verdade. Caramba, legal, né? Legal. Imagina isso, todo mundo reunido numa praça vendo novela. Hoje em dia, cada um no teu celular, né? Vendo aí outras plataformas, brigando nos comentários. Naquela época tinha um senso, né? Tinha um senso comum. As pessoas paravam para discutir uma comunidade, né? É diferente, parece papo de velho. Com certeza, mas alguma coisa devia ser legal mesmo, né? Ali você passava alguma coisa, uma informação de alguma forma, ou não de cultura, essa coisa... E de moda também. As pessoas, de tudo, da comida, como você fala, como você se vestia, como você falava. É uma forma sempre de influenciou, né? Parecia uma pessoa de cabelo curto. Então a moda agora é cabelo curto. Sim. A calça, não sei o que. Aí todo mundo ia da moda. Que loucura. Isso é verdade, isso é verdade. A moda das novelas realmente tinha uma reação imediata. Tem um pouco, né? Isso aqui é uma verdade demais, velho. Novela lançava moda, era cabelo, era roupa, era brinco. Às vezes era o jeito da pessoa falar, até o nome, né? Quantas crianças não nasceram com o nome de personagem? Repara o que eu tô te falando, repara. Meia de Lurex, sei lá, todo mundo comprava. Isso em todas as áreas, né? Na área da tecnologia, quer dizer, técnica, da direção, dos diretores. Sonoplastia, isso que você está falando, que entrava a música de repente e chegava lá naquele lugar que ninguém conhecia a música, fazia sucesso. Opa, e vendia o disco trilha depois. Sonora, Só mudando de assunto um pouco, falando nisso, de novela, influenciar. Rapaziada, não sei se você viu o pessoal do YouTube que explodiu essa semana sobre o povo falando que a novela perdeu a força e que hoje nenhum personagem marca igual antigamente. Mano, isso tá gerando uma discussão pesada. Tem gente dizendo que é nostalgia, outros falando que antigamente os atores mergulhavam mais nos papéis. E papo reto, esse vídeo aqui da Nívia, por acaso, acho que porque eu li isso apareceu pra mim, prova um pouco isso. Olha o nível do detalhe que ela tá contando pra que a personagem. Mas enfim, bora voltar porque o vídeo tá ficando bom. Vambora. Não, e quantas músicas foram lançadas que explodiu as músicas? São Livre foi uma gravadora feita em cima de trilha de novela. O Biafra mesmo teve aqui, o Biafra falou que, poxa, o sucesso deles... Isso é muito verdade. Muita música estourou por causa de novela. O pai do Cazuza era né? E fazia esse tipo de conteúdo aí. O cara era o cara, assim. Eram todos lançados nas novelas. A novela sempre influenciou muito, né, cara? Eu acho que por isso que eu digo que é um pouco de missão também a minha, entendeu? E uma responsabilidade. Não estou querendo achar que é... Mas a gente tem que ter responsabilidade. Artista no Brasil tem que ter uma responsabilidade. Social. E até de educação, como você está dizendo. Num podcast desse, claro que às vezes a gente fala errado. Mas se a maneira da gente falar também, ele aprende. Ou falar com sotaque, para você levantar, chamar a atenção, olha, nessa... Um papo válido que ela tá dando. O artista não tem responsabilidade nenhuma, mas querendo ou não, eles eram os influencers de antigamente e um pouco de hoje, né? Influenciando o jeito de vestir, o jeito de falar, até o comportamento. Agora, também não acho que um artista tenha que virar professor do Brasil, não. Vamos parar com essa loucura aí, né? Região do Brasil, a novela passar ou no Sul, ou na Bahia, ou no Mato Grosso, entendeu? E até mostrar, né, os sotaques como... Eu fiz milhões de personagens. Você fez milhões de personagens com sotaque, né? Italiano, tudo. Espanhol com Sul também. Você estava falando com aquele... Com o Cazuza, não. Opa! Cazuza. O ator que... Essa novela que você... Corona? Não. Lauro Corona. Lauro Corona, a gente fazia... Rapaz, esse Lauro Corona, às vezes, é um absurdo tremendo. Eu fazia uma italiana. Lá tinha a gente italiano, tinha... Vida árabe, Nova, não era? Vida Nova. Essa novela, foi incrível essa novela. Foi a última do Lauro, né? Foi a última. Foi a última dele. E também eu usei fazer, de repente, uma portuguesa, com sotaque português, porque eu sou filha de portuguesa. Você é filha portuguesa? Então, sou Cândido. Cândido, bem nome do português. E aí, quando eu fiz uma novela chamada Selva de Pedra não, a novela com Fábio Júnior, que ele fazia o... Agora chegou um homem de antigamente.
Inclusive, vou falar pra vocês. Meu nome é Fábio por conta desse cara. Minha mãe era apaixonada, parceiro. Meu registro de batismo tá Fábio Júnior, mas meu pai era Adalberto. Alberto, te amo no coro onde você estiver. E vou falar pra vocês, eu não gosto desse nome, mas hoje eu já aceitei. Que a gente comia Cirandinha, não. Aquele Jorge. Não, Jorge Tadeu. Jorge Tadeu, ele pegou Pedra todo sobre mundo. pedra. Ele pegou todo mundo na Pedra novela, sobre o Jorge pedra. Tadeu. Foi, Era esse que ele... as mulheres que ele todas era o- ficavam loucas. Pedra sobre pedra. A história era essa. Quando eu peguei, é outra coisa que eu faço, né? Que eu, com todo respeito, mas como eu já tinha feito vários personagens, eu propus para o Agnaldo Silva fazer com sotaque português dentro daquele universo do Agnaldo Silva, que é muito Que particular. já são personagens já Muito bem particular. coloridos, né? Bem fortes. E eu, de repente, falei, ela chamava Ximena, e eu falei assim, eu posso fazer ela portuguesa? E ele deixou eu fazer portuguesa. Casada com o prefeito da cidade, na época, e o personagem, junto com as outras mulheres, tinha o Jorge Tadeu, que era um fotógrafo, e aí ele fazia xixi numa árvore, num lugar, isso. e quando ele morre, nasce naquele lugar. Caraca, rapaz, eu lembrei dessa novela agora. Cara, o cara fazia assistindo assim, ó, pô, mesmo. Novela antigamente era doideira, né, cara? Mas eu vou falar, tinha umas coisas meio malucas, né? Mas o povo comprava a ideia, porque era bem contada, né? Hoje o povo reclama de qualquer coisa. Mas naquela época os caras, isso mesmo, nascia a flor. Ele fazia xixi, nascia uma árvore de flores. Isso. Aí Jorge todo- Tadeu, Eu lembro, Jorge Tadeu, eu lembro disso. Todas as mulheres iam catar a flor do Sim. Jorge Tadeu e comiam. Quando comiam, ele aparecia pra É. Sério? Era isso? Aí eu Maravilhoso. fazendo a portuguesa muito. Tu comeu a... Era mesmo. Eu comia a flor, né? Aí ele aparecia e ó, o lept nela. O cara pegou muita mulher. flor? Tu comeu a flor? Comia a flor. Ora depois eu não ia comer a flor do Jorge Tadeu e do meu amigo Fábio Júnior. Aí nunca me esqueço, porque ela era a mulher do prefeito da cidade, não podia ser, então toda assim. Então foi também uma experiência como personagem. Aquilo que eu disse, para chamar a atenção do público, sempre trazer alguma coisa nova para não ser igual para o público. Pois é, porque você fez milhões de personagens e assim, pra diferenciar, eu fico pensando nisso. Como é que deve ser pra você? Você ficar o que eu vou fazer diferente nesse? Exatamente. Deve ser muito louco, Mas porque isso que você falou, Muito profissionalismo, né? Diferenciar o personagem. eu acho que é o que a maioria das atrizes e atores devem pensar quando fazem muita. Sim. Senão o público vai virar assim, essa personagem eu já vi, ela tá fazendo igual ela e não quer assistir. Exatamente. Não é que não quer assistir, não chama atenção, né? Então, Tinha muita crise com isso, não? Como é que é? Tinha medo de repetir, Não, eu tinha preocupação, mas com muito respeito ao diretor e ao autor. Então eu propunha no primeiro ensaio com o diretor. Eu fiz com Lima Duarte, de repente, uma mineira também. Mineirinha? Uma mineirinha. Que hoje eu vejo, né? Tem muitas as novelas, tem mineiro, tem Mato Grosso, tem do Nordeste. Papo reto que tá dando, cara, até no YouTube mesmo. Se tu ficar repetindo sempre a mesma coisa, o pessoal cansa, tem que trazer algumas coisas diferentes. Por isso que uma hora eu tô falando agora de Regina Novela, outra hora eu tô falando de Traição, outra hora eu tô falando. Eu falo tudo, meu irmão. Eu falo tudo, eu falo pra caramba. Eu sou mó falão, eu sou pior do que o Faustão, cara. Isso é que eu acho que dá cor na novela e leva a novela mais longe, né? Nos lugares, porque a pessoa da cidade se identifica. é verdade. Né? Se vê ali retratado. Vê o jeitinho, né? às vezes, e ela fala igual a minha tá falando igual. Ou então critica também, né? Também Porque a tem gente isso. sofre isso. Às vezes erra, né? Às vezes tem atores Com e atrizes que certeza, erram, com mas certeza. arriscam. Ô, Diva, me mata uma curiosidade aqui, assim. Certo. O Fábio Júnior era bonitão mesmo, assim, que as pessoas estão falando que ele era bonitão, esse Jorge Tadeu. Muito mas era assim. Muito cheiroso, muito charmoso, muito cheiroso, engraçado. ele usava jequiti, né? Ele é bonitão mesmo? Ô tia que tá vendo aí, você achava ele bonitão mesmo, isso tudo que o povo fala? Não sei se ele. Eu não sei, eu não vou fazer aqui propaganda, não sei o que ele usava. Mas ele era muito charmoso. E o Fábio era um bom ator. Ele era um bom Depois ator, ele parou, independente né? da personalidade de grande cantor, de tudo.
Ele era um bom ator. Mandava bem, Muito, mandava muito bem. carismático demais, Muito, né? muito. Cara, um carisma. Você conseguia isso. Claro que o Fábio Júnior vinha na frente, não adiantava, porque ele era muito charmoso, né? Ele era muito... Cantava bem, uma né? personalidade. Bonitão. Aí Ai, pode crer. lançou um Ai, brinquinho, né? Ele eu lançou um vou brinquinho indo. nessa novela e botava um brinquinho. Todo Isso, mundo comprou o Com brinquinho. aquele Cara, papo. surreal. E ele conheceu Lembro a Glória disso. Pires, quando ele casou com a Glória Pires, ele fazia cirandinha, né? Esse negócio de fazer casal, às vezes acaba casando, né? Tu não casou com ninguém assim, fez casal não, assim, na novela? Porque o Fábio Júnior casou com a Glória Pires, Glória conheceu Pires. Foi cirandinha. Tu nunca Você não fez contracenou assim? cirandinha? Não, Pô, fala sério. Isso acontece até hoje, cara. não fiz cirandinha, não. Tu nunca contracenou? A única Você novela sabe. que Nívia Maria não fez. Foi Cirandinha. Não, você lembra de cirandinha? Claro Foi que eu começou, eles lembro. começaram. Não, acho que foi antes, gente. Ele, Foi antes. aquela turma toda que dava aquele coisinha também. Acho que o Fábio e a coisa foi antes de Cirandinha. Não, foi cirandinha que eles se conheceram. É? Eu acho, quer dizer, não sei, tô falando. Aquela aqui primeira uma coisa- versão, né? Que já teve uma segunda aí, já Eu tô agora. há falando pouco lá no tempo. início, lá, quando eles se lançaram, eles nem eram Ela era famosos, uma nada. menina, né? Era adolescente. né? Começaram Ela a namorar começou e tal, menininha mesmo. jogou o E iê ele também era muito jovem. Rapaziada, meu papo reto é o seguinte. Esse vídeo me deu uma sensação que talvez muita gente também tenha saudade de uma época em que a novela realmente parava o Brasil. Eu não tô dizendo que hoje não tem ator bom, não é isso que eu tô falando. Tem muito ator bom, muita atriz braba ainda, mas parece que antigamente existia uma dedicação diferente. Tu vê a Nívia falando, sotaque, jeito de andar, roupa, né? Personalidades que eles tinham que botar no personagem. Tipo, tu tinha que se inspirar em alguém e copiar. Pra mim, eles faziam isso. Era tudo pensado, ligado? Parecia que era uma transformação. Havia um laboratório. Era outra coisa. A televisão tinha um peso absurdo na cultura, né? Hoje em dia, pô, a gente tem streaming, tem rede social. Então, isso lançava moda, lançava música, lançava o jeito de falar. E às vezes até comportamento, cara. Hoje isso ficou assim meio duvidoso entre a internet, como eu falei, né? Tem as plataformas, os novos influencers, mas naquela época, meu irmão, a novela mandava no Brasil. Agora eu quero saber de vocês, qual novela antiga mais marcou a tua vida? Papo reto. Se tu gostou de conteúdos como esse e os outros conteúdos que tem no canal, se tu não for inscrito, se inscreva, deixa o teu like e o teu comentário que é importante. Valeu? Até o próximo vídeo.